As primeiras noções de ética ocorreram através de revelações mediúnicas nas religiões dos povos primitivos, quando eles sentiram a necessidade de ordenar o comportamento para facilitar a convivência entre os mesmos. Daí surgiram as primeiras noções de dever, respeito e fraternidade. Pastorino ainda nos esclarece que a característica primordial desses povos primitivos era a presença da agressividade e predominância do instinto. Aos poucos, essas características foram sendo substituídas pela lei de amor, que é uma lei natural que atua sobre todos os seres, facultando e facilitando o progresso espiritual. Com isso, essa agressividade e o instinto foram se reduzindo e ocorrendo uma mudança no comportamento e nos hábitos desses povos. A partir daí, surgiram os primeiros códigos de conduta. Consequentemente, algum tempo depois, surgiram as leis que hoje regem a nossa sociedade. Um dos códigos de conduta mais antigos que se tem notícia é o Código Hammurabi. Suspeita-se que ele tenha sido feito pelo rei Hammurabi, que reinou na Babilônia de 2067 a 2025 a.C. Em 1901, uma expedição francesa encontrou um monumento de 2,5 metros de altura, um monumento de pedra, com inscrições de um código de ética. Todo esse código de ética distribuído em mais de 4.000 linhas e 51 colunas. O código de ética mais conhecido de que você tem notícia é o Decálogo, que foi recebido por Moisés do Monte Sinai 3 meses depois da saída dos hebreus do Egito. E lá consta formas do indivíduo lidar consigo mesmo, os deveres do indivíduo para consigo mesmo, para com Deus e para com o próximo. Na Índia e na China, receberam diversos pensadores, espíritos mais adiantados, que foram encaminhados a reencarnações aqui no planeta Terra para auxiliarem no progresso dos povos, justamente mostrando-lhes e incutindo nesses povos as noções de ética. Dentre esses espíritos está Lao Tse, Buda, Krishna. No Ocidente, a ética surgiu ou emergiu a partir do século VI a.C., com vários pensadores, entre eles mais notáveis, Sócrates, Platão e Aristóteles. Como podemos ver, a ética é um conjunto de valores e princípios e está diretamente relacionado aos costumes, aos hábitos e os costumes de um povo. Consequentemente, podemos dizer que é uma doutrina que estuda os costumes de um povo, normatizando e direcionando os indivíduos a distinguirem entre o bem e o mal, fazendo com que eles tenham noção entre o bem e o mal e, principalmente, que eles possam ter uma vida digna, pautados nos valores do bem. Como todos os costumes, eles avançam, eles evoluem com o tempo, a ética não é diferente. Se a gente parar para pensar, o comportamento da Idade da Pedra é muito divergente do comportamento que nós temos hoje. Os costumes que tínhamos na Idade da Pedra é um costume totalmente inapropriado para a civilização hoje. Houve uma evolução. Só que essa evolução não é só percebida quando a gente faz essa viagem absurda do tempo em eras. Ocorrem evoluções em momentos menores. Por exemplo, há 20 anos atrás, era comum, num ambiente fechado, as pessoas fumarem. Mesmo, geralmente era chique, as pessoas não se incomodavam com outros fumando no mesmo ambiente. Era até sinônimo de status. Se a gente voltar 10 anos atrás, nos recipientes fechados tinha aquela plaquinha, proibido fumar. Hoje, essa placa se faz totalmente desnecessária. Até o desligue do celular, que é a série mais recente. Mas já se faz desnecessário, porque todos já aprendemos e entendemos a inconveniência de
fumar em lugares fechados, independente, pelo respeito que você tem com aquela pessoa que não fuma e que não gosta do cigarro. Ou seja, houve uma evolução dos costumes, houve uma evolução da ética. O prazer do cigarro, no caso, ele foi suprimido pela valorização à saúde, pelo respeito ao próximo. Mário Sérgio Cortella, ele é um pensador, um filósofo, professor universitário de São Paulo. Ele é muito lúcido nas suas colocações e faz diversas palestras e seminários no Brasil afora. E uma das palestras que ele faz sobre ética, ele nos esclarece o seguinte, que todos nós temos ética. Uma vez que todos nós temos valores e princípios próprios. O que acontece é uma diferença entre a minha ética e a ética da outra pessoa que difere da outra pessoa. Vamos dizer assim, um corrupto, um político corrupto, ele tem ética. Ele rouba, ele corrompe, baseado nos valores e nos princípios que ele nutre. Para ele é natural corromper, roubar, porque ele entende que a forma dele conseguir a satisfação material dele, a forma de se conseguir isso não importa. Ou seja, o interesse pessoal dele está acima do interesse coletivo. Isso está pautado nos valores dele, que é muito diferente dos meus valores, por exemplo. Ou seja, ele tem uma ética que é diferente da minha, que provavelmente é diferente de Ilmara, que é diferente de Madalena e por aí. Se a gente fosse aferir a ética e os valores que cada pessoa aqui no salão comum, são valores diferenciados. Ou seja, podemos dizer que cada um tem uma ética própria. Mas quando a gente pensa no coletivo, então por que se eu penso no coletivo, falar fulano não tem ética? Porque a nossa ética, no modo geral, está baseado em quem foi o nosso modelo e guia? Jesus. Então, quem foi o modelo e guia da humanidade é Jesus. Então, o código moral que nós seguimos é o código moral de Jesus, do Evangelho. Se a gente pensar assim, para facilitar o entendimento de onde eu quero chegar, vamos pensar assim num senso comum. Aqui no Centro Espírita existem diversas pessoas, cada um com sua ética própria. Mas devemos convir que se todos estamos aqui no Centro Espírita, nós todos somos espíritas ou simpatizantes com a doutrina espírita. E se somos simpatizantes, nós seguimos os preceitos, os princípios espíritas que são pautados na moral de Jesus. Ou seja, apesar de termos éticas diferenciadas próprias, nós temos uma afinidade, uma similaridade pela doutrina espírita, que todos nós comungamos. Assim, eu posso chamar isso de uma ética comum. É uma denominação que eu mesmo estou dando, tá, gente? É só para fins didáticos. É como se fosse uma ética comum. Se pensarmos numa instituição, a instituição ela vai ter a cara daquelas pessoas que formam a instituição, aqueles trabalhadores daquela instituição. Então, ela vai ter uma ética, os valores e os princípios pautados naquelas pessoas que trabalham naquela instituição. E se crescermos essa visão para um país, vamos perceber que a ética de um país é diferente da ética de outro país. Isso está sempre baseado na maioria da população, nos valores que a maioria da população comunga. É lógico que existirão minorias que vão discordar, mas tudo isso é baseado na maioria da população. E como que a gente sabe disso? Simplesmente avaliando as leis, os costumes de um povo. Se uma lei é mais ou menos severa, ela já vai lhe dar indícios de que os costumes são mais ou menos bárbaros, mais ou menos civilizados. Então, a gente observa a diferença de costumes de uma nação para outra. Atualmente, a gente está passando por um momento de transição planetária. O que é a transição planetária? Nada mais é do que o mundo, hoje o planeta Terra,
está na categoria de provas e expiações. E ele vai passar para a categoria de mundo de regeneração. O que é isso? O mundo de provas e expiações é o mundo onde o mal predomina. E no mundo de regeneração há uma predominância do bem. Se eu estiver errado, você me corrija, viu? Vou dar uma colinha no fundo. O planeta Terra está passando justamente por essa transição planetária. Que nada mais é, de forma bem simples, ele está ascendendo na categoria ética-moral. Ou seja, o que era permitido em uma fase, as pessoas evoluindo, as pessoas evoluindo vão acompanhar o mundo no momento de regeneração. É lógico que, do mesmo jeito de uma sala de aula que nem todo mundo passa de ano, no mundo de regeneração, nessa transição planetária, muita gente vai ficar para trás. Sejam muitos espíritos que sejam vinculados ao planeta Terra, sejam eles encarnados ou desencarnados, eles não vão conseguir avançar intelectual e moralmente para acompanhar o mundo de regeneração. Mas neste momento de transição, todos estão tendo a oportunidade de reencarnarem, hoje no planeta Terra, como uma última chance para provarem, uma vez estando na carne, que os seus princípios e que os seus valores melhoraram, evoluíram. Aqueles que não avançarem, eles vão ser reconduzidos para planetas de uma categoria inferior, similar ou inferior à Terra. Em situações em que esse espírito ele vai ser colocado à prova para que ele não estacione, para que ele evolua. Existem diversas bibliografias falando sobre esse tema. Entre elas tem o livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, também psicografado por Divaldo Freire. Ou seja, ética e moral, ética é um processo evolutivo. Mas qual é a diferença real entre ética e moral? Alguém poderia me dizer? É uma coisa tão simples. Ética, como eu disse, é um conjunto de valores e princípios que eu tenho. A moral é a prática. É quando eu coloco esses valores e esses princípios na prática. É como se ética fosse a teoria. A moral é a prática. E é aí onde a gente ingessa. Porque a gente normalmente fala, nossa, eu tenho ética, eu não concordo com isso, com aquilo, mas nem sempre eu ajo da forma como eu digo que eu sei, que eu sou e que eu penso. Ou seja, muitas vezes nós nos dizemos éticos, mas agimos de forma diferenciada. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 629, ele questiona os espíritos qual seria a melhor definição para a moral. E os espíritos esclarecem. A moral é a regra do bem proceder. Ou seja, é a prática da lei de Deus. E ainda explica. O homem procede bem quando ele faz todo o bem que ele pode aos outros. Ou seja, ele coloca em prática a lei de Deus. Parafraseando, tá, gente? Não caiu esses livros. Ou seja, uma coisa é você saber e outra coisa é você aplicar. É uma diferença muito grande. No livro de Richard Simonetti, Por uma Casa que eu aqui, Atravessando a Rua, é um livro bem interessante, só de contos. E tem uma história que ilustra bem essa diferenciação de ética e de moral. Wilson Salustiano estava saindo do cinema e percebeu que sua roupa estava inapropriada, porque tomou um vento gelado logo na saída do cinema. Houve uma mudança brusca de temperatura e ele percebeu que, não só ele, como todas as pessoas que estavam saindo, que realmente houve essa queda da temperatura e as roupas já estavam inapropriadas. E eles, tentando se agasalhar, ao sair do cinema, se depara com um senhor se enrolando, agachado na calçada, encostado na parede de uma loja, tentando se proteger do frio com algumas folhas de papelão e folhas de jornal também. E ele, ironicamente, ainda brinca. Uai, tá brincando, tá treinando para ser picolé? E logo com a primeira tosse do senhor,
ele percebeu a inconveniência da brincadeira e tentou ajudar. E falou assim: Senhor, mas o que está acontecendo? O que o senhor está fazendo aqui nesse frio todo? Aí ele explicou que tinha acabado de chegar do sítio de onde ele morava, buscando uma ajuda no hospital para um mal no peito. Só que ele chegou depois do horário e o atendimento só podia ser no dia seguinte. E ele veio desprevenido, não tinha onde se abrigar. O Wilson logo percebeu que se ele passasse a noite ali, ele estava tossindo, uma sensação, uma impressão que ele estaria febril, ele provavelmente não resistiria. Então ele resolveu tomar umas providências. Foi ao orelhão mais próximo e ligou para o albergue noturno. Ligou para o albergue e explicou toda a situação, e o atendente do outro lado falou que sim, que com o maior prazer receberia o morador de rua, o senhor que estava na rua. Mas, infelizmente, eles não tinham uma viatura que pudesse buscá-lo da onde ele estava. Então, seria necessário levá-lo e que lá mesmo eles providenciariam alguma medicação mais urgente. Aí, sugeriu ainda o atendente, vendo a dificuldade de Wilson Salustiano, sugeriu que procurasse a polícia ou os hospitais. E assim, Wilson fez. Deu mais 2 ou 3 telefonemas tentando achar um transporte para o rapaz até o albergue. E sem conseguir nenhuma ajuda, que todos estavam muito ocupados durante a noite, ele logo se deu por vencido e deixa pra lá, ninguém pode me ajudar mesmo, entrou no carro e foi embora. No dia seguinte, a lojista, ao chegar próximo à loja, viu o corpo caído assim. Wilson Salustiano tinha princípios? Parece que tinha. Tanto que ele viu a situação do rapaz, ficou condoído e tentou ajudar. Mas ajudou da forma devida? Ele aplicou aqueles princípios da forma moral que se deve ser aplicado? Ele estava no carro. Ele podia muito bem ter colocado o senhor no seu carro e o levado ao albergue. Mas aí para ele já seria um inconveniente, devido aos trajes e a situação em que o jovem se encontrava, até com medo de sofrer algum tipo de infecção. Ele poderia ter pagado um táxi, mas aí já não estava disposto a gastar o seu dinheiro. Ou seja, a ética existiu até certo ponto, mas a moral não foi condizente com a ética que ele dizia ter. E nós? Até que ponto nós nos assemelhamos ou não ao Wilson Salustiano? Principalmente nós, espíritas, que frequentamos a casa espírita, que temos uma quantidade enorme de informação. Até que ponto esses conhecimentos que nós amealhamos aqui na casa espírita está fazendo com que os nossos princípios sejam mudados? E se forem mudados, colocamos em prática? Ou simplesmente nos dizemos espírita, mas envolvemos uma palha que requeira um esforço maior? Será que a nossa ética e a nossa moral são paralelas uma à outra? Essa é uma reflexão muito pertinente para os dias atuais. Jesus, ele foi, como eu já disse, o modelo e guia da humanidade. Ao longo de todo o período do planeta Terra, foram encaminhados para cá espíritos mais adiantados, justamente para ensinar-nos a melhorar os nossos princípios, os nossos valores, ou seja, a nossa ética. Como eu disse, Krishna, Buda, Lao Tse, entre vários outros espíritos nobres. Mas de todos que para cá vieram, o melhor foi Jesus. Jesus foi o exemplo da ética e da moral. Tudo que ele ensinou, ele exemplificou. Então, ele nos deixou todo um legado ético e mostrou como se deveria fazer. Então, ele é o modelo e guia da humanidade. Foi o único que mostrou que é a partir da lei de amor que se consegue, se alcança a felicidade. Tanto que a era é dividida entre antes do Cristo e depois do Cristo. Antes do Cristo, as leis eram muito severas, principalmente em Israel.
As pessoas estavam mais preocupadas em punir e em vingar-se do que propriamente em corrigir e educar. A lei de Italião, que foi colocada por Moisés, devido a uma necessidade, porque Moisés também ele liderou e ele educou aquele povo bastante selvagem na época, então era necessário essas leis duras para disciplinar aquele povo. Mas a partir da vinda de Jesus, ele substituiu a lei de Italião, que era aquela olho por olho, dente por dente, pela lei do perdão, mostrando, dando a chance do infrator refazer, redimir-se em vida, mas sem tirar as consequências do ato. Que mais tarde a doutrina espírita nos explicou a lei de ação e reação, ou a lei de causa e efeito. Jesus, ele usava, um dos artifícios que ele usava muito frequentemente eram as parábolas. As parábolas eram utilizadas para dar simbologia a conceitos que as pessoas ainda não estavam totalmente prontas para assimilar, devido ao grau intelecto e moral das pessoas de então. E ele deixou várias parábolas. E uma parábola que ilustra bem a ética e a moral é a parábola da figueira seca. Jesus estava saindo junto com seus discípulos de Betânia, quando avistou uma árvore frondosa e todos estavam famintos. E a árvore, uma figueira bastante verde, com muitas folhas, e ele, avistando a figueira, foi à figueira buscar figos. Mas não encontrou nenhum figo. Então ele disse: da tua árvore ninguém comerá fruto algum. E no dia seguinte, os apóstolos, passando pelo caminho, observaram que a figueira estava totalmente seca até as raízes. Eu confesso a vocês que eu sempre tive muita dificuldade de interpretar essa parábola. E com a minha ignorância toda, no curso do EAD, a gente foi obrigada a estudar a fundo. E a minha aula foi justamente sobre a figueira seca. E eu pude perceber que há várias interpretações para a figueira seca. E uma delas, que eu acho pertinente ao tema, é a gente entender primeiro por que a figueira estava cheia de folhas. Figo não é um fruto próprio daqui da região, né? Então acredito que muita gente talvez não conheça. Mas a figueira, ela normalmente fica com poucos galhos, poucas folhas. As folhas só crescem quando é época de dar frutos. E essas folhas crescem justamente para proteger os frutos de pássaros e de predadores. Então, normalmente, quando não é época do fruto, elas estão sem folhas. E Jesus, avistando uma figueira frondosa, ele pensou: tem figo? Só que chegando lá, não viu figo. O objetivo de uma árvore é gerar frutos. O fruto a gente pode ser considerado como se fosse o trabalho. Nós, como se fôssemos a figueira. Se a figueira não dá frutos, ela não cumpre o seu propósito. Mesmo estando verdejante, ela não produziu fruto. Então, ela não cumpriu o objetivo da árvore. É como se será que nós estamos produzindo frutos? Ou se nós estamos frequentando o centro espírita, aprendendo sobre o espiritismo, mas não estamos aplicando nada em prática? Não estamos aplicando a moral? Não estamos produzindo o nosso fruto? Será que o palestrante, com as palavras bonitinhas, bem colocadas, bem articuladas, mas que não modifica a forma de agir, não se melhora, está produzindo fruto? Ou é uma propaganda enganosa igual a figueira? Que a figueira tinha as folhas muito frondosas, toda verdejante, mas não tinha fruto. Se assemelha às palavras bonitas de um palestrante que fala bem, mas na prática não atua de forma condizente. Ou então, as pessoas que frequentam o centro gostam de vir para cá, gostam de assistir a palestra, mas não tem a mínima vontade de fazer um curso. Se for para pedir para um trabalho voluntário, sai correndo.
valores, aliás, desculpa, conhecimentos, mas onde esse conhecimento ele vai ser aplicado? Porque a gente tem o conhecimento e é importante a gente desenvolver a inteligência para a gente auxiliar no progresso moral. Ela tem que ter um fruto prático. Como que estamos atuando com o conhecimento que temos hoje? Que fruto estamos dando? Estamos sendo mais amenos em casa, mais pacientes, mais compreensivos? Estamos disponibilizando ou estamos ainda sovinos, materialistas? Eis a questão. A dificuldade maior que nós percebemos, principalmente nós espíritas, é justamente essa diferença entre o conhecimento que nós temos e a aplicabilidade. Nessa mesma parábola, Jesus falou, se não me engano, se não foi nessa, mas em algum momento de alguma parábola, Jesus deixou bem claro que muitas vezes não seria dito algo para que as pessoas não se convertessem. Porque quando a gente sabe, a gente tem uma responsabilidade maior. Hoje, se a gente desencarnar, vai ser cobrado da gente uma responsabilidade maior do que aquela pessoa que não teve orientação religiosa nenhuma. Por quê? Porque a gente teve conhecimento. Nos foi apresentado os valores ético-morais. E nos vai ser cobrada a moral, a prática desses valores éticos. Por isso, a irmã Sutufo, em vários livros, ela mostra justamente a situação deplorável que muitos espíritos chegam no mundo espiritual. A gente acha que só de saber que a vida existe depois da morte, que tem colônia, que tem isso, que tem aquilo, fazendo uma oraçãozinha de vez em quando e aquela caridade bem de qualquer jeito, isso é suficiente. E não é. Para quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, se nós temos todo esse conhecimento espírita, nos foi apresentado todos esses valores éticos, é para que primeiro nos modifiquemos e atuemos na prática com isso. Para finalizar, a gente vai apresentar um vídeo do professor Sérgio Cortella no programa de TV Café Filosófico que passa na TV aberta, que Sérgio Cortella, ele mostra exatamente e de forma muito clara o que é ética, e cita um caso de um corredor que eu não vou contar para ser inédito, e depois ele culmina com uma poesia que questiona muitos valores éticos que temos hoje na sociedade, principalmente no contexto político que estamos envolvidos. Que hoje todo mundo cobra muito do governo, dos políticos, posturas éticas, posturas morais. E será que nós estamos fazendo a nossa parte? Isso não quer dizer que não devemos cobrar. Sim, devemos. Mas também devemos, e até para ter moral para cobrar, a gente deve fazer a nossa parte no cantinho escuro da nossa casa, sem nenhum holofote. E esse vídeo ele vai fechar a palestra e espero que tenha podido contribuir de alguma forma. Em 2012, durante uma maratona na Espanha, Fernandes Anaya surpreendeu o público. Ele era o segundo colocado da prova quando viu o queniano Abel Mutai, que liderava com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. O que fez o espanhol? Ao invés de aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, alertou o concorrente e o empurrou até a vitória. Um jornalista veio com o microfone e disse assim: "Por que você fez o que fez?" E o menino espanhol disse: "Fiz o quê?" Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores de conduta em que essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu, disse: "Mas por que o senhor fez isso?" Ele disse: "Isso o quê?" Ele não compreendeu, ele não achou que houvesse outra coisa a fazer do que aquilo que ele houvera feito. O jornalista insistiu: "O senhor deixou ele ganhar?" Ele disse: "Eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar."
Mas ele falou, então, mas ele estava distraído. Ele disse, então, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que é que eu ia pensar de mim mesmo? Quieto, sem câmeras. Aliás, ele disse uma coisa mais interessante. Se eu subisse no pódio, no lugar de número 1, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Mas aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi em 2012. Ele disse, se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Sabe por quê? Porque a mãe é o último reduto que você não quer envergonhar. Seja sua mãe quem for ou quem foi, se aquela pessoa que te deu a luz, isto é, que te trouxe ao mundo, se ela ficar com vergonha de ter te parido, é porque você não presta. Não presta para quê? Para conviver, para estar junto, para ser gestor público ou privado, para ser professor, para ser marido ou esposa, para ser amigo ou amiga. A mãe é o último reduto. Pode parecer romântico, mas a vergonha, ela tem uma fonte matricial, que é o mais fundo do teu eu, que é aquilo que te gerou. Não quero fazer aqui um tolo elogio à questão da maternidade em si. Eu estou falando de outra coisa. Aquilo que você não quer envergonhar. Immanuel Kant, grande filósofo alemão do século XVIII, tem uma frase que é estupenda. Ele dizia, e esse é um princípio que vale para qualquer lugar, ele dizia, tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Claro que ele não está falando contra sigilo e privacidade. Ele está dizendo, tudo que não puder contar como fez. Porque se alguém ficar sabendo, você vai ficar com vergonha de ter feito. Então nem faça. Nesta hora, eu citei várias vezes algumas religiões. Me lembro, talvez, daquela que para mim é a mais forte expressão ética que já vi, que aparece numa das cartas do apóstolo Paulo dos cristãos. Está lá no capítulo 6, versículo 12. O apóstolo dos cristãos escreveu, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. O que eu não devo fazer? O que torna imunda a minha história, o que mancha a minha trajetória, o que agride a minha comunidade, o que envergonha a mim mesmo, o que entristece minha mãe. Meu coração está no escuro. A luz é simples, regada ao conselho simples de meu pai, minha mãe, minha avó e os justos que os precederam. Não roubarás. Devolva o lápis do coleguinha. Esse apontador não é seu, meu filho. Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tenho tido que escutar. Até habeas corpus preventivo, coisa da qual nunca tinha visto falar e sobre o qual minha pobre lógica ainda insiste. Esse é o tipo de benefício que só ao culpado interessará. Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora vou sacanear. Mais honesto ainda vou ficar, só de sacanagem. Dirão, deixa de ser bobo, desde Cabral que aqui todo mundo rouba. E eu direi, não importa, esse será meu carnaval. Vou confiar mais e outra vez. Eu, meu filho, meu irmão e meus amigos. Vamos pagar limpo a quem a gente deve e vamos receber limpo do nosso freguês. Com o tempo a gente consegue ser livre, ético e escambau. Dirão, é inútil, todo mundo aqui é corrupto desde o primeiro homem que veio de Portugal. E eu direi, eu não admito. A minha esperança é imortal. E eu repito, ouviram? Imortal. Sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. Numa sociedade em que há degradação em várias circunstâncias, omitir-se é ser cúmplice. A escola não nos proporciona condições para uma reflexão analítica sobre o nosso comportamento moral.